o que acabou de acontecer aqui. Acho que vale a gente mudar de assunto, depois a gente volta a falar de sindicato. Vai ser até fácil mudar esse GC, que Lula se encontra com Joe Biden, é só trocar aí, Junito, pra Lula se encontra com ele, Zelensky. Olha só que plot twist maluco, né? Não, e a cara de alegria deles. Não, impressionante como assim, foi natural, os dois resolveram levar um belo bate-papo, ambos, sabe, com aquela energia positiva de quem tá adorando o rolê. Vamos dar uma lida aí no que o Lula falou. Olha, hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países. O Zelensky e o Lula, eles já têm tido alguns desencontros, vamos colocar assim, né? Teve aquela reunião que o Zelensky desistiu de encontrar com o Lula, né? Ele cancelou da agenda dele. Tem o fato de que o Lula foi um dos únicos líderes que se recusou a se levantar numa reunião, agora não lembro se era G20 ou qual que era. Ele se recusou, foi um dos únicos líderes que se recusou a se levantar quando o Zelensky entrou na sala. Ontem mesmo, num discurso do Lula, o Zelensky não aplaudiu o que o Lula falou. Só que logo depois veio essa notícia aí, isso que o Lula acabou de postar no Twitter dele. Professor Ricardo, o Renan já adiantou um pouco aqui o que eu ia falar, mas assim, é orgânica essa aproximação dos dois? O que tá acontecendo? Como você vê essa mudança de paradigma da relação Brasil-Ucrânia que aparentemente está acontecendo? Olha, eu acho que é absolutamente orgânica, claramente é uma relação propositiva de ambas as partes, e isso inclusive fica muito claro quando a gente lê a substância do que foi declarado, né? Então coloca aí para eu ler, você veja que é uma declaração substancial. Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países. Ou seja, muita coisa foi decidida a partir dessa conversa que eles tiveram. Isso já era de se esperar, porque a política externa do Lula tem a característica de ser uma política muito propositiva, muito agressiva, sempre com uma direção unilateral bem firme em tudo que ele faz. Então, assim, eu fico feliz, eu acho, inclusive, que agora nós temos prospectos para a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Eu acredito que a partir desse momento a gente deva assistir, aquela mesa de bar do Lula finalmente vai rolar. Eu acho que a gente vai contemplar realmente um tratado de paz entre esses dois países, mediado pelo Brasil. Eu acho que isso está muito claro a partir de todos esses indícios que eu citei. É interessante ver também como o Lula ele é muito claro nos seus sinais, porque você veja, ele fez tudo isso e agora ele deu uma declaração que também não tem nenhuma substância, junto com o Biden, que a gente estava comentando agora, e num contexto em que isso é extraordinário da política externa do PT. É uma política que ela acena para um lado, ela acena para o outro, ela acena para um lado, ela acena para um outro, mas todo mundo sabe qual é o lado real, que é o lado ideológico do PT enquanto Partido Socialista. As pessoas sabem disso. Mas o Lula ele vai acenando, eles têm esses acenos vazios que não convencem absolutamente ninguém no cenário internacional. E esse é mais um deles. Então, assim, a minha ironia no início da fala é só para dizer que é aquela coisa. Qual é a fala do coreano que você disse? Muito barulho. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada de novo. Tem uma feijoada imensa, assim. Uma feijão preto, uma feijoada carioca, em homenagem aqui ao nosso querido Pedro Duarte. E é isso que tá rolando. Pedro, você concorda aí com essa visão do Ricardo aí? O Lula, ele tá tentando, basicamente, enganar a trouxa, né? Acenar pros dois lados ali, tentar se colocar como alguém que tá em cima do muro. E você também vê o verdadeiro lado que o PT se encontra nessa história? Você concorda com isso que o Ricardo colocou? É muito claro para o mundo o lado do PT, isso tem conversa com muito consulado, tem reuniões aqui, e os cônsules sempre comentam e lamentando a posição do Brasil, né, que é distante da Europa, é distante dos Estados Unidos, é distante do Japão, das grandes democracias, e não surpreende, tá faltando uma pessoa nessa foto, né? Uma pessoa que está sempre presente com o Lula em todas as reuniões, de uma forma, inclusive, muito invasiva e sem noção, que é a Janja. E isso é um símbolo, porque exatamente nessa reunião, quando era o Joe Biden, tinha a Janja lá no meio, entre o Lula e o Biden, né? Se enfiou ali, aparecendo entre os dois, né? Quase como se ela tivesse apresentado um ao outro. Na foto com o Zelensky, ela não está presente. Justamente a Janja é mais ideológica, né? Mais à esquerda,
tem mais esse compromisso com essas pautas radicais do que o próprio Lula. E aí ela não está na foto, está faltando ela, por quê? Mas posso falar, seguindo essa argumentação que a gente vem fazendo, que o Ricardo construiu bem no começo, será que o Lula não tá levando ela, não com muito conteúdo, a gente já sabe que o conteúdo dela não é muito grande, mas simplesmente porque ela é muito bonita? Ah, linda, linda. Eu acho que inclusive ia embelezar... Que isso? Eu acho que faltou, inclusive, pra embelezar a foto, aquela mão da Janja, mega constrangedora em cima dos dois. Que esse aperto de mão mais bizarro que eu já vi na vida, né? O aperto de mão ele é perfeito, né? Uma mão juntando na outra e de repente tem a mão da Janja em cima lá. Uma coisa meio ridícula. É a terceira via. É a terceira. Inclusive, deixa eu aproveitar esse assunto Ucrânia aqui, porque se não me engano, eu vi um negócio no seu Twitter que envolvia uma certa... Agora você olha, coisa de Ucrânia e Twitter envolvia essas... Cuidado que você vai dizer. Não, porque ia dizer que envolvia o Renan até pontuando uma certa crítica, parecia, não foi você, em relação ao Zelensky? Acho que você tá até conversando com seus seguidores em relação a isso. Não foi você? Talvez, assim, eu acho o seguinte, alguém já chegou a comentar comigo na hora de fazer uma live? Foi uma live eu e o Júnior, eu comentei. Que assim, o Júnior, o Zelensky é o líder mais querido do mundo. Isso, eu não acho, exatamente mas isso, é isso. Teve o hype do Zelensky, mas o hype do Zelensky diminuiu bastante. Dentro, assim, nos Estados Unidos, o Zelensky, só a turma do Partido Democrata e uma parte ainda gosta. O Partido Republicano e os republicanos dos Estados Unidos odeiam o Zelensky. A direita na Europa hoje odeia o Zelensky. E o Zelensky mandou uma mensagem muito enfática para a Europa em tom de ameaça. Ele disse o seguinte, se vocês pararem de ajudar aqui, vocês também vão receber uma onda de refugiados aí da Ucrânia, e os caras estão indo para os países de vocês, e são ondas e mais ondas sucessivas, eu não tenho como parar. Em tom de ameaça. Então, o Zelensky já saiu um pouco daquela persona que o mundo tava amando. Ali parecia aquele personagem do Roberto Benigni no A Vida é Bela, tipo assim, um comediante, poeta, lutando lá e tal. Não, já mudou, assim, ele é um cara... Ele é visto como um títere dos Estados Unidos, né? Como um boneco ali dos Estados Unidos no jogo por muita gente. E ele cada vez mais vai ser visto num player jogando uma determinada... Porque eu acho que, assim, no entendimento geral que a política no mundo vai ter sobre esse caso, é uma guerra por proxy em que ele está representando os interesses da OTAN e dos Estados Unidos. A invasão é culpa do Putin? A Rússia iniciou a invasão, sim. Só que aquela coisa meio romântica que havia no começo, que era assim, a resistência de um país muito pequeno, muito pobre, diante de um invasor extremamente agressivo. Ele não tá numa situação dessa. Ele conta com equipamentos hoje mais sofisticados que os equipamentos russos. Ele vem obtendo vitórias, a guerra tá pau a pau, e fica surgindo o tempo todo no noticiário os gastos que surgem, vamos dizer, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa por conta da guerra. Então, aquele aspecto romântico passou. Mas assim, ele tá lutando uma guerra que era uma guerra quase inevitável. E eu acho que também não dá pra também demonizar. Ele tá fazendo o que ele precisa fazer pra cuidar dos interesses do país dele. Que na prática é o que interessa se ele é chefe de Estado da Ucrânia. Então você diria que essa perda de popularidade do Zelensky hoje, ela se deve a esses dois fatores. Então o primeiro seria, esse país está gastando muito dinheiro, a população começa a falar, vocês estão ajudando lá, mas a gente tá precisando, né, de coisas aqui também. E a outra seria justamente o fato, como é que você falou? De que perdeu a graça, basicamente, o personagem do Zelensky enquanto porque vítima não é mais romântico, não é tão romântico assim. A história não é mais tão romântica como era no começo. A história parecia simplesmente... Mas a situação não é ainda a mesma. Você tem a Rússia, é um país gigantesco que nega a existência da Ucrânia enquanto povo e estão invadindo um país menor vizinho. Isso não se alterou. Não. Mas o que eu quero dizer é que no começo a percepção da opinião pública mundial havia um invasor gigantesco indo pra cima e a Ucrânia sozinha, sem apoio formal de ninguém, tendo que resistir. E aí os caças russos já passando por cima da Ucrânia, a convocação dos cidadãos comuns para participar da guerra, a fuga das mulheres, aquelas filas indo lá pra Polônia, indo pra Romênia. Agora não, ele tem equipamento, tá rolando, é um tipo de guerra que é sofisticada, vários testes de novos modelos de, vamos dizer, ação militar estão sendo feitos por parte dos Estados Unidos através da guerra na Ucrânia. Então não é que o cara assim é um bobinho, que a Ucrânia tá pelada lá com um estilingue contra o Putin. Não é. O que eu quero dizer assim, o romantismo inicial passou. E hoje é tratada a guerra também como uma guerra entre interesses da OTAN, posicionamentos estratégicos dentro do território europeu. Uma guerra, cara. Uma guerra real, com problemas reais, envolvendo uma geopolítica que é real. Então, se eu tô falando que o romantismo sobre ele passou bastante. Então, não acho que ele seja, vamos dizer, o grande líder que o mundo inteiro ama. Eu acho que isso passou bastante. Já perdeu isso aí, pois é.